Vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37. A nossa televisão deu pau no Excel, né? Na verdade foi o computador. Vai ter que fazer uma oração depois? Entendi. Então os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês. Hoje nós não teremos a projeção na tela. Acontece. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim o texto: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, aqui é o Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Até aqui. Papai, obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, assim como o Senhor falou conosco na parte da manhã, eu peço que o Senhor venha trazer muito mais que uma instrução. Venha trazer vida ao nosso coração. Venha levar a nossa mente cativa agora a receber a boa semente da Tua palavra. E que nós possamos sair daqui edificados, Senhor. Que o Senhor apenas me use como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor cresça e eu diminua. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos? Eu queria falar com vocês sobre fonte. E não vai pensar que é a fonte que tem lá no centro, não, irmão. Não é aquela fonte. O que é uma fonte? Quem já bebeu de uma fonte? Muitas pessoas passando em viagem, passam assim onde tem aquelas rochas e tem as nascentes, as fontes. Muitas pessoas já devem ter bebido numa fonte ou uma nascente, que tem a mesma similaridade com o significado da palavra fonte. Mas o que é essa fonte citada por Jesus? Essa fonte citada por Jesus não tem a ver com uma fonte, vamos dizer, de forma material dizendo, algo foi construído, uma nascente. Mas Jesus está aqui dizendo de algo espiritual, de algo que flui de dentro da nossa alma. Algo que passa pela nossa alma, trazendo vida ou não. Como não? Depende da fonte que emana de dentro do seu ser. Aí eu te pergunto, você já bebeu dessa fonte que Jesus mencionou aqui? Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você já bebeu dessa fonte, que é Jesus? Ou você bebe dessa fonte? Eu queria falar com vocês sobre isso, sobre o acesso à fonte das águas. Porque Jesus disse que Ele é a água viva. É Ele quem traz vida para nós. E primeira coisa eu queria falar sobre fontes amargas com vocês. Então a gente já deixou aqui claro o conceito de fonte, certo? Poderia ter uma nascente, uma água. E trazendo para o nosso contexto, seria a água ou a vida que flui do nosso interior. Então existem fontes boas e fontes amargas. E no meio espiritual em que nós vivemos, nós somos influenciados, a nossa espiritualidade é influenciada tanto negativamente como positivamente, dependendo das fontes de onde a gente bebe. E Cristo é a fonte da nossa vida. E nós podemos dizer assim que, se eu for dar um exemplo, existem algumas fontes naturais que podem influenciar tanto positivamente como negativamente na nossa vida. Quer ver? Por exemplo, você vai a um lugar, uma casa de festa, uma casa de show, onde só tem conduta que não agrada ao Senhor, onde você só escuta coisas que desagradam a Deus, onde você só vê coisas que entristecem o Espírito Santo. Isso, com certeza, é uma fonte negativa. Espiritualmente é algo que traz coisas ruins para o seu coração. Eu não sei vocês, mas em determinado ambiente que eu entro, depende do ambiente, eu fico mal.
Porque a fonte que está jorrando naquele lugar faz com que a minha alma se entristeça, porque é uma fonte negativa. Diferente, por exemplo, do momento que nós estávamos aqui agora, fluindo a vida através do Espírito de Jesus, onde nós estávamos aqui louvando, adorando, exaltando o nome dEle. É uma fonte positiva, uma fonte viva. E eu te pergunto, aonde você está indo beber? Agora que você entendeu o conceito, vocês entenderam, né? E eu pergunto, aonde a sua alma está indo beber? Aonde a sua alma está saciando a sede que ela tem? Porque todo ser humano tem uma necessidade dentro dele. E essa necessidade ou é saciada por Jesus, ou é saciada por coisas. E a nossa alma, ela quer se satisfazer. Ela quer se sentir bem. Ela quer ter prazer. E mesmo às vezes sem a gente dar conta, nós bebemos de fontes que não deveríamos beber. E deixamos de beber da fonte de água viva, que é Jesus. Se eu pudesse falar para os irmãos sendo direto, algumas fontes são definitivamente fontes do inferno. São fontes que deterioram a nossa vida, que corrompem o moral, que nos fazem refém da iniquidade, assim como era nos dias de Sodoma e Gomorra. Não parece muito diferente de hoje. Então fontes são os lugares aonde bebemos, ou seja, aonde nós recebemos para as nossas vidas, recebemos algo para a nossa alma. Então, voluntária ou involuntariamente, nós acabamos correspondendo de acordo com a fonte que a gente anda bebendo. Vou dar um exemplo para vocês. Por que então eu vou ficar assistindo filmes demoníacos? Por que então eu vou ficar exposto a vídeos onde o adultério é valorizado? Ou então, quem nunca torceu para que a amante da novela tivesse um final feliz? Não se denuncia, irmão. Aleluia. Faz cara de paisagem. Ou quem nunca vibrou com assassinato num filme? Você assiste um filme, aí você fala, esse cara merecia morrer. Tá bom, confesso pecado, eu já fiz isso, irmão. E eu não estou dizendo que a gente não pode ter essa questão de ter um entretenimento. Mas eu estou trazendo um paralelo, que às vezes a gente alimenta tanto a nossa alma, com fontes que não trazem nada de bom para nós, que são fontes amargas, que nós esquecemos de alimentar a nossa alma com as coisas de Deus. Com oração, com a Bíblia, com jejum, com relacionamento com Deus. E tudo o que a gente recebe influencia o nosso humor e o nosso comportamento. Irmão, eu duvido que se você passar o dia inteiro vendo Netflix, o que não presta. E dependendo do que você assistir ainda, você vai ficar até em depressão. O que você tem, irmão? Não sei. Ué, você está o dia inteiro bebendo de fontes que não vão acrescentar nada para a sua alma. Olha o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que tem ocupado o nosso pensamento? O que tem ocupado o pensamento da igreja? O que tem ocupado o pensamento dos cristãos? Por que será que depois de bons momentos, como nós tivemos aqui na presença do Senhor, ainda nós se sentimos sujos, e talvez temos muitas atitudes ruins quando chegamos em casa? É como, talvez, se você chegasse em casa e você não tivesse vindo a um culto adorar a Deus. Aí uma sequência de coisas começam a dar errado. Por quê? Você sai de um culto tão abençoado e parece que chega na sua casa, você nem parecia que estava no culto. Por que muitas pessoas acontecem isso? Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava viajando para São Paulo, e eu estava ali perto de Ourinhos, eu fui reabastecer o carro. Estava com um Voyaginho, o Voyaginho era guerreiro, irmão. Aquele Voyaginho foi para tudo que é lugar, aleluia. Só não fui para Bahia, meu pai foi para Bahia de Fusca quando eu era pequeno. Isso aí eu não tive coragem não. Mas o Voyaginho era guerreiro.
E eu passei para reabastecer de madrugada, que eu gosto sempre de viajar na madrugada, dirigir de madrugada. Aí completei o tanque, comecei a andar e começou a pipocar o carro e falhar. E eu falei, pronto, lascou. Yasmin dormindo, Ruth meio dormindo, me acordado meio dormindo. Eu falei, deu ruim. O que eu quero dizer com isso? No meio da viagem, eu acabei colocando um combustível ruim no carro. E ele acabou quase danificando. E o que isso tem a ver com a gente? É o que eu falei do culto. Isso acontece quando a gente bebe de Deus. E depois a gente sai daqui e adultera com programas e comportamentos sujos em seguida. Cuidado, irmão, vocês podem ficar na estrada, como eu quase fiquei. Você acaba de beber da vida. Aí a gente sai daqui, amanhã é segunda-feira, volta para o trabalho, acorda de manhã com sono, toma café. Aí continua com sono, toma mais café, continua com sono, toma mais café. Aí você começa a se alimentar a semana inteira de coisas que não são de Deus. Não adianta. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 25, 26. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Ainda em Tiago capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Irmão, não tem como. Não tem como a mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Ou a gente tem a fonte que é Jesus dentro de nós, e isso gera vida, e isso traz vida, isso de dentro para fora mostra vida aos outros, ou a gente tem uma fonte amarga. Ou por acaso qualquer um de nós mistura o encanamento de esgoto da nossa casa com o encanamento de água potável? Vocês fazem isso? Não, né? Água potável é água potável, água do esgoto é água do esgoto. E por que na nossa vida espiritual muitas vezes a gente faz isso? A gente bebe da vida, bebe da água potável, bebe do manancial, acessa a fonte que é Jesus, e em seguida a gente quer misturar com esgoto, que é do esgoto que vem do mundo. Então, primeira coisa, tem as águas amargas, mas existem as fontes boas. João capítulo 4, versículo 14 diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que jorra para a vida eterna. É isso que Jesus disse. Aleluia! E onde beber dessa fonte? Provérbios 14, 27 diz o seguinte: o temor do Senhor é a fonte de vida. Ainda em Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se eu e você quer que a nossa vida seja regada por uma fonte abundante, nós temos que estar com a nossa vida no altar. Nós temos que estar com o nosso relacionamento em dia com o Senhor. Não tem como jorrar outra coisa. Ou é a vida, ou não é a vida. Ou é fonte saudável, ou são águas amargas. E talvez muitas pessoas começam a vir, frequentam a igreja, recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, se envolvem nos ministérios, louvam, adoram, levantam as mãos. E vai passando o tempo, essas pessoas falam assim: eu estou voltando a ser o que era antigamente. Eu estou voltando a ter os mesmos comportamentos pecaminosos. Eu estou voltando a ter as mesmas vontades carnais. Por quê, meu irmão? Por que isso acontece? Porque existe a ausência da água da fonte. Nós paramos de beber do Espírito Santo. Nós paramos de beber da fonte. Como beber dessa fonte? Para encontrar essa fonte é necessário encontrar como se fosse um lençol freático. Ou encontrar, cavar até Deus. E algumas vezes, na minha e na sua vida, existe uma fonte na nossa frente, enviada por Deus, e nós acabamos não vendo. Existia uma mulher que chamava Agar. Em certa feita ela estava com seu filho Ismael no deserto. E a palavra diz que ela se afastou do menino do deserto e falou: eu não vou suportar ver ele morrer. Eu não vou suportar ver ele morrer. Estamos no deserto, não tem água. E ela ficou a uma distância do menino. E o anjo do Senhor disse: Agar, olhe, ali tem uma fonte. A fonte estava a todo momento na frente dela, mas ela estava cega.
Ela não enxergava por causa do medo, por causa da ansiedade. O Senhor coloca muitas vezes na nossa vida a fonte que Ele envia na nossa frente. Mas porque nós ficamos bebendo de outras fontes, nós não enxergamos a vida que Ele colocou diante dos nossos olhos. Esse episódio de Agar está citado em Gênesis 21:19. Se você quiser depois ver. E é preciso a gente conhecer o Senhor da fonte. Apocalipse capítulo 21, versículo 6 diz o seguinte: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, olha o que Jesus disse, a quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Jesus oferece isso para mim e para você de graça, irmão. Ele pagou um preço alto, mas para nós é de graça. A fonte da vida é o Senhor. A fonte da vida é a graça do nosso Senhor Jesus. A fonte da vida é a bênção que vem dEle. Não adianta o homem tentar matar a sua sede com coisas, preencher o vazio existencial da sua alma com coisas. A única coisa que vai saciar o ser humano se chama Jesus Cristo. É a verdadeira água viva que preenche a sua alma. Mas acontece, irmãos, eu falei para vocês que tem as águas amargas, existem as fontes boas que vêm através do Espírito Santo, através de Jesus. Mas o que acontece muitas vezes, o Senhor nos leva à fonte, nós bebemos dessa fonte, mas muitas vezes eu e você abandonamos essa fonte. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 11, Deus fala ao profeta Jeremias: fala o seguinte para o meu povo, olha o que diz o texto: alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo, preste atenção, cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Naquele tempo o povo de Israel se afastou de Deus. Eles confiavam no templo, nos sacerdotes para serem salvos dos inimigos, e não em Deus. E Deus falou: vocês abandonaram a fonte de vida que sou eu. E outra, vocês construíram cisternas, poços. Cisterna é um tipo de poço, cisternas rachadas, que não retêm água. É como se fosse uma piscina furada. Vocês esqueceram de mim, e vocês me abandonaram. Eu sou a verdadeira fonte, não há outra além de mim. Deus, através do profeta Jeremias, diz isso: não abandonem a fonte. Por que vocês estão abandonando a fonte? Indo servir deuses inúteis, indo atrás de coisas inúteis. Vamos trazer para o nosso contexto hoje. É incrível a palavra de Deus, porque se passaram quanto tempo o profeta Jeremias escreveu isso? E a situação é a mesma hoje. Você vem para a igreja, você bebe da fonte, aí você enche seu poço, aí seu poço se esvazia. Ao invés de você voltar à fonte, a gente tenta cavar cisternas alternativas, cavar poços alternativos. Abandonamos a fonte, e isso só traz na nossa vida deserto e solidão. O povo abandonou a Deus, a fonte de água viva. Jeremias ainda no capítulo 17, no versículo 13, diz o seguinte: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus não é cisterna, Ele é fonte de água viva. A cisterna armazena água, Deus produz a água. Deixa eu te dar um outro exemplo. Deus, se eu pudesse dar um exemplo, pensa num rio. Quando você vai a um rio, as águas correm, e elas correm, e elas não param de correr. E existe uma nascente, aonde inicia esse rio, e esse rio nunca para de correr, e nunca para de correr, diferente de uma represa, que se ficar parada com uma água estagnada, ela pode até secar.
Nosso Deus é como um rio. Ele é fonte de água viva, Ele produz essa água viva. E o profeta dizia aqui: vocês se desviaram de Deus, vocês estão prestando culto vazios, vocês se perderam na prostituição, esqueceram-se dos pobres, vocês estão querendo oferecer o resto para Deus, mas seu Deus é um manancial de água vivas. E por que vocês abandonam a Deus, abandonam a fonte e procuram outras fontes? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós somos atraídos pelo pecado, pelos desejos da nossa carne, e abandonamos a fonte. E o povo cavou cisternas que não retêm águas. Se eu te perguntar um negócio, ser cristão é difícil? Deus é muito exigente? Cavar cisternas rachadas é a maneira humana de tentar satisfazer as necessidades espirituais. É ajuntar mestres segundo os seus desejos e suas ambições. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. É tentar buscar felicidade, mesmo que seja no pecado. É a tal da teologia da prosperidade, onde líderes se ensoberbecem diante do dinheiro fácil. É onde os cultos viram shows, mãos erguidas, frases feitas, ministros de louvor que acham que sou popstar, orações egoístas, eu reivindico, eu determino. Não, irmão. Mas se nós, como igreja, o pessoal que está me assistindo também, se como cristão nós continuarmos assim, nós morreremos de sede, porque só Jesus é a água viva que jorra para a vida eterna. Aleluia. E o nosso corpo, irmão, vocês sabem que a maior parte do nosso corpo, ela é feita de água e precisa de água. E aqui tem vários dados, mas eu não vou lê-los aqui, do tanto de benefícios e quanto a água é importante para o funcionamento do nosso corpo. A pergunta é: se a gente não vive sem essa água natural, por que a gente, como cristãos, acredita que a gente pode viver sem a água espiritual? Por que nós, como cristãos, acreditamos que nós podemos ser cristãos e viver uma vida sem oração? Ser cristãos e não ter leitura bíblica? Ser cristãos e não fazer jejum? Irmão, jejum é difícil, irmão. De café, então, sangue de Jesus. Mas a nossa vida espiritual não dá para viver sem a água que é Jesus. A gente vai desidratar e morrer, irmão. O homem procura saciar a sua sede em terapias alternativas, filosofias antibíblicas para tentar diminuir o estresse, buscando poder em coisas, meditando em muitas filosofias, buscando um equilíbrio interior em busca de um milagre, mas tudo isso é em vão. São cisternas rotas, são cisternas rachadas. As águas dessas cisternas são inúteis para saciar a sede da nossa alma. Não é preciso, irmão, a gente sair de igreja em igreja procurando uma resposta. Jesus está falando com você hoje. Aleluia. E como a gente acessa essa fonte? O título dessa ministração é o acesso à fonte das águas. Como você acessa essa fonte? Essa fonte está disponível para mim e para você. Como nós acessamos essa fonte? Abraão achou essa fonte entre as colinas de Canaã. Moisés achou essas fontes entre as rochas de Midian. Davi encontrou essas fontes no meio das cinzas de Ziclag, quando ele perdeu a sua família e o povo ainda queria apedrejá-lo. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Abacuque encontrou essa fonte quando a figueira não deu flores e os campos não produziram, mas ao beber da fonte de Deus ele pôde cantar: todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia.
Isaías achou nos terríveis dias da invasão de Senaqueribe, quando as montanhas pareciam rolar no meio dos mares, mas pela fé ele pôde cantar: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Aleluia! Os mártires acharam essas fontes no meio das chamas. Nós podemos achar essas fontes o ano inteiro, se nós tivermos junto conosco o Consolador, o Redentor, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Assim como Davi disse: todas as minhas fontes estão em Ti, ó Deus. Aleluia! Ao cheiro das águas brotará. Essa água também é o símbolo do Espírito Santo. É Ele quem nos sustenta. Quem eram os discípulos antes da descida do Espírito Santo sobre eles, antes eles serem cheios do Espírito Santo? Homens que mudaram a história. Jesus os enviou, e eles, bebendo da fonte, através do Espírito Santo, mudaram a igreja primitiva. E hoje, se eu e você estamos aqui, foi porque eles beberam daquela fonte e foram passando para os seus discípulos beber dessa fonte, e foi se espalhando, e hoje a fonte passa por mim e por você, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, o qual clama todos os dias: Abba, Pai. Aleluia! Qualquer que beber dessa fonte jamais terá sede. Então beba, irmão, beba sem moderação, beba do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: ei, você tem sede? Ei, por que você está vivendo desse jeito? Ei, vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Eu te dou água de graça. Do seu interior fluirá vida. A sua vida não será mais a mesma. Israel bebeu no deserto de uma fonte espiritual, quando Moisés tocou naquela rocha e a água jorrou. E hoje nós bebemos da mesma fonte que se chama Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 5. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Beba de Jesus. Jesus Cristo é uma fonte inesgotável. Nós não precisamos buscar fontes alternativas. Nós não precisamos ficar bebendo águas amargas. Na eternidade nós beberemos dessa mesma fonte. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É isso que o Senhor oferece para mim e para você. É isso que o Senhor nos oferece: o acesso à fonte das águas. Todas as fontes que o mundo oferece, além de não saciarem a sede do nosso coração, uma hora essas fontes desaparecerão. Jesus é a fonte inesgotável. E é engraçado que muitos de nós, muitas vezes, se eu fosse fazer um paralelo, você espera ter sede para beber água, irmão? Tem gente que não bebe muita água, né? O médico falou que eu tenho que beber mais de 2 litros de água por dia. Aí eu acostumei, fico com a garrafinha e ali, água. Você está com vontade de tomar água? Não, mas toma. Mas tem que beber água. E tem gente que espera, está quase desidratado lá para tomar água. Se a gente trazer para o nosso contexto espiritual a mesma coisa, você tem que beber dessa água. Vai esperar ficar desidratado? Vai esperar ficar quase morrendo a sua vida espiritual para poder procurar fonte? Para poder beber? O salmista diz em Salmos 42, versículo 1 e 2: a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu já vou partir para o encerramento. Eu quero te perguntar: você está bebendo de qual fonte?
Qual fonte você tem bebido ultimamente na sua vida? O que tem alimentado a sua alma? O que tem saciado a sua alma? Porque vivemos num mundo onde tem muitas coisas que são oferecidas, muitas distrações, muitas fontes amargas, mas isso não vai saciar a sua alma. Isso pode, por um tempo, você acha, acabar te enganando, mas isso não vai trazer a vida, isso não vai trazer cura para as mazelas do nosso coração. De que fonte eu e você temos bebido? Que fonte, irmãos? Há um rio que sai do trono de Deus, e esse rio vai passando, e por onde esse rio passa, ele cura, ele liberta, ele transforma a história de vidas, ele transforma a história de famílias, ele transforma a história de cidades. O que acontece? Que nós não temos mais acessado essa fonte. Nós, como cristãos, esse rio está passando hoje aqui. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Esse rio, essa água, essa fonte pode hoje trazer restauração para mim e para a sua vida. Eu não sei qual área da sua vida ou da nossa vida é necessário uma restauração, é necessário uma cura, mas eu sei que é vida, e essa vida vem de Jesus. Pessoal do louvor, lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Hoje o Senhor traz um alerta para o nosso coração, para a nossa vida. Aonde estamos bebendo? Qual fonte nós estamos procurando? O Senhor nos ama tanto, que é como se Ele dissesse assim: filho, filha, volte a beber da fonte, que vai trazer vida, que vai trazer salvação. A única fonte que vai te levar para perto de mim. A única fonte que pode trazer as respostas para a sua vida. Muitos procuram respostas em tantos lugares. Essa resposta você só vai encontrar em Jesus. Quando Ele disse para aquela mulher samaritana, Ele falou: ei mulher, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse, se você quiser, eu te darei uma água, e você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede. E o Senhor quer oferecer isso para mim e para você nessa noite. Você que está me assistindo, eu não sei a realidade da sua vida, eu não sei como está a sua vida espiritual, como está o seu relacionamento pessoal com Deus. Eu não sei de que fonte você tem se alimentado. O que eu sei é que o Espírito Santo carinhosamente nesse dia, nessa noite, diz assim: volte a beber da fonte, volte a beber de mim, volte a beber de Jesus. Enquanto eles ministram, eu te sugiro a orar e falar com o Senhor, porque quem conhece de verdade o seu interior, os seus pensamentos, inclusive o que você está pensando agora, é só o Senhor. E o Senhor fala conosco para sempre a gente fazer uma autoanálise. Então eu sugiro você orar, e você vê, como disse o apóstolo Tiago, o que está brotando de você. Porque de uma fonte não é possível brotar água doce e brotar água amarga. Ou é água doce ou é água amarga. O que está fluindo do seu interior? Fale com o Senhor nesse instante. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono.
Talvez você entrou aqui hoje com a sua alma ferida, com a sua alma machucada. Talvez com alguma enfermidade. Talvez você que está me assistindo na transmissão, ou vai assistir depois. Eu quero declarar algo na sua vida. Por onde o rio passa, por onde essa água passa, ela cura. Por onde essa água passa, ela transforma. Por onde essa água passa, ela traz vida. Então eu vou pedir para eles cantarem mais uma vez. Continue orando. Você pode ser curado nessa noite. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode ser transformado. Você pode ser liberto. Cadeias vão quebrar em nome de Jesus. Enfermidades vão sair em nome de Jesus. Tristeza, depressão, angústia, medo. Deixa Ele tocar na sua alma. Deixa essa água invadir o seu ser. E a vida de Jesus brotar dentro de você e através de você. Por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Fale com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida deles, Senhor. Sobre quem está assistindo também. Alcance cada um deles agora, Espírito de Jesus, Espírito Santo de Deus. Que haja vida. Que esse rio invada a alma deles. Que essa água invada o coração deles. Sejam libertos. Sejam curados. Sejam transformados. Sejam restaurados. Em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor, presos, Senhor, no pecado, em cadeias, grilhões, escravos de Satanás, sejam libertos hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, sejam libertos. Tenham a vida de Cristo. Sejam alcançados pela graça do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Aleluia. Quero beber. Eu quero beber.